Pai, nós te louvamos, te bendizemos por essa comunhão. Estamos aqui em casa, Senhor. Sentimos e sabemos que este lugar também é nossa casa e possamos receber mais da ação, da tua graça, do teu favor. Repreendemos tudo aquilo que vem querer roubar, Senhor, a semente da tua palavra no nosso coração e que possamos viver para um propósito ainda maior. Guarda-nos, Pai, debaixo da tua graça, da tua unção e abre os nossos ouvidos espirituais para que possamos entender, compreender e viver a tua palavra. Eu oro, Pai, e declaro que esse ano será um ano de muita bênção, provisão, frutificação nessa casa, nas famílias, no trabalho de cada um. Nós oramos porque cremos que esse é o teu querer e a tua vontade. Eu oro em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. O tema dessa mensagem é visão, propósito, missão e valores. São 4 palavras muito fortes que a gente precisa, talvez, para esse ano, para a sua vida, para a minha vida, para a sua casa, sua empresa, seus negócios, seu casamento, seu noivado, para a educação dos seus filhos. O que é visão? Visão é onde você quer chegar, representa o futuro. Geralmente a gente começa o ano com essa visão de chegar ao final do ano e entender o que Deus tem para a sua vida. Qual a visão que você tem para a sua vida esse ano? O propósito que Deus tem para a sua vida. Isso é visão, o que você quer, aonde você quer chegar. Onde você quer chegar, como família, como empresário, como uma profissão. Nós chegamos ali e uma menina falou que ela se formou esse ano em jornalista. Eu falei, uau, nós precisamos de gente crente nesse lugar, não é verdade? Então, qual a visão que você tem agora de se formar e que Deus está mostrando para você? Missão. Qual é a sua missão? Missão é o que você faz dia a dia. É muito importante para você alcançar a sua visão, entender a prática do seu dia a dia. O que eu preciso fazer para cumprir essa visão que Deus tem me dado. Propósito é porquê da visão, ou para quê. Por que Deus te deu essa visão, esse sonho? Para quê? Qual que é o propósito disso? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você tem um propósito de Deus para a sua vida? É importante nós entendermos isso mais e mais. Eu, quando descobri algumas coisas na minha vida, por que Deus me chamou, qual o propósito que Ele tem na minha vida, ficou muito mais fácil. E para cada um de nós, Deus tem um propósito. Você crê nisso? Para a sua vida, para a sua empresa, seus negócios. E por último, que a gente sabe que são fundamentos, valores. O que é valores? Podemos dizer que é um código de conduta. Sobre a sua família, você tem um código de conduta na educação dos seus filhos, como você lida com as suas finanças. Essa igreja ela tem um código de conduta. Tem ou não tem? Sua família, seus negócios, sua vida financeira. Então, visão, aonde você quer chegar, aonde Deus quer te levar. Missão, que você faz dia a dia. É importante você entender isso. Propósito, por que disso? Por que Deus te deu essa visão? Por que Deus te deu esse dom? Por que Deus te deu esse chamado? Qual é o propósito de Deus colocar tanta beleza na minha vida? Deus tem os seus propósitos. E valores, que são inegociáveis. Para mim, eu tenho alguns valores como líder, como pastor, inegociáveis. A Bíblia tem valores inegociáveis para que você possa alcançar o propósito de Deus para a sua vida. Você crê nisso? Esse código de valores, essa conduta, é muito importante. Provérbios capítulo 29, verso 18, se você quiser abrir, 29, 18, diz assim, quem achou, diga amém. Provérbios 29, 18, diz assim, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Vou repetir, não havendo profecia, o povo se corrompe. Essa palavra profecia, no original, é visão. É como você tivesse um êxtase, Deus te mostrasse algo, te desse uma visão para que você possa alcançar aquilo que Deus tem. Então, não havendo uma visão, o povo perece. Nós precisamos ter visão daquilo que Deus tem para nós, para que nós possamos viver debaixo da graça de Deus. Eu quero falar hoje, o que é algo que Deus colocou no meu coração sobre a visão do crescimento. Quantos querem crescer mais esse ano? Quantos querem que a sua conta bancária cresça esse ano? Diga amém. Sua poupança, E mais e mais. O crescimento é algo que chama muito a minha atenção.
até porque vocês podem olhar o meu tamanho, né? Eu falo que a minha mãe diz assim, eu acho que, né, isso deve estar escrito em algum livro, que com 6 meses de idade já levantava, fazia a minha mamadeira. Então, né, esse é crescimento exponencial. Eu creio muito nisso, eu creio que esse é um propósito de Deus que Deus tem para a minha vida. Eu amo ver pessoas crescer, eu amo ver a igreja crescer, eu amo ver uma empresa, um empresário crescer, porque esse é o propósito de Deus. Né? A Bíblia diz, se você conhece muito esse texto, se você quiser abrir Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1, vamos ver até o 3, Gênesis 12, verso 1 a 3 diz assim, Deus chama Abraão, né? Deus chama Abraão e faz uma promessa. Quantos que Deus te chamou e Deus tem uma promessa para você? Diga amém. Né? Deus chama Abraão, ele faz uma promessa. Disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. É como se fosse uma profecia, uma visão que Deus está dando para Abraão. Vai para a terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação. E te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditos todas a família da terra. Então, olhando para esse texto, né, nós podemos olhar que a dinâmica, né, a marca, uma característica do reino de Deus é crescimento. Deus chama Abraão, dá uma visão para ele, mostra para ele algo ainda que talvez não era muita certeza no coração, mas uma visão do que Deus tinha para ele, o propósito que Deus tinha para ele, né, de ti, né, farei uma grande nação. O reino de Deus, né, a dinâmica e a característica do reino de Deus é crescimento. Você crê nisso? Né? Eu não creio que Deus quer que você seja e fique estagnado, que você não prospere, que você não rompa, que você não alcance, né, todos os sonhos, a visão que Deus te deu. Então é muito importante você estar focado nisso. Né? Visão, missão, propósito e valores, para que você possa alcançar esse crescimento. Deus fala para Abraão, né, eu vou te abençoar e você será uma bênção. Eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoam, mas aqueles que te abençoam serão abençoados. Então, né, são alguns valores que nós precisamos entender sobre crescimento. E eu creio que é uma palavra profética para a sua vida nesse dia. Você crê nisso? Para você que quer crescer, toma isso. Alguns valores que Deus vai falar ao nosso coração. Como igreja, né, eu tenho convicção e eu creio que Deus quer ver a sua igreja crescer. Você crê nisso? Não apenas o individual, somos nós, mas no coletivo, Deus quer ver a sua igreja crescer. Né? Mas hoje eu quero focar sobre o crescimento pessoal, individual. Né? Eu quero focar mais essa importância do crescimento pessoal, sobre o desenvolvimento do nosso potencial. Você crê que você tem um potencial? Né? Então, eu acredito que quando crescemos como pessoa, a igreja cresce, a família cresce, a sociedade cresce. Amém? Você crê nisso? Então, nós precisamos mais e mais entender isso. E, falando nessa palavra potencial, é algo, né, essa palavra para mim é muito forte. Né? Eu tenho um livro que eu sempre gosto de ler, ver, né, desenvolvendo o seu potencial. Então, a palavra potencial é uma palavra maravilhosa em qualquer língua. Ela fala, né, de um futuro, de um otimismo. Você crê nisso? Eu olho para o Fabiano e para a Etel, assim, vocês têm um potencial. Né? Eu olho para o Marcelo, olho para essa igreja, olho para vocês. Né? Eu entrei aqui hoje e falei, uau, né? Que lugar que Deus tem propósito e planos sobrenatural. Então, quando nós olhamos para a palavra potencial, né, ver a voz do pastor Paulo, que potencial, não é verdade? Né? Então, ela é cheia de esperança. Ela traz promessa e esperança, realização. Né? Olhamos assim para as pessoas, eu gosto muito, né, de olhar assim nos detalhes, de olhar, e eu gosto muito de descobrir isso e ver isso nas pessoas. Eu creio que Deus me chamou para isso, de olhar para a pessoa e ver o potencial, né, e como nós podemos desenvolver isso. Né? Pense no seu potencial, né, como ser humano, e você ficará animado. Não é verdade? Você precisa pensar nisso. Né, o dom que Deus te deu, o talento que Deus te deu, a graça que Deus te deu, a capacitação que Deus te deu. Né, e eu acredito que, né, tanto eu como você temos potencial. E isso é muito importante. Agora, pare para pensar numa coisa. O que dizer de um potencial não realizado? De você saber que você tem uma promessa, como Deus viu Abraão, ele falou, cara, esse cara aí tem um potencial extraordinário. Né, dele, através da vida dele,
Eu vou estabelecer uma grande nação. Eu vou engrandecer o seu nome. Por que Deus viu isso, né, Abraão? Porque viu que Abraão era capaz. Né? Quando Deus te chama, quando Deus te dá um projeto, um propósito, acredite, é porque Ele crê que você é capaz. Né? Deus não é um Deus de desperdício, né? E nós precisamos entender mais. Agora, olhar para pessoas, isso me entristece muito, é ver pessoas que têm um potencial e não realizam o propósito, o chamado, o que Deus tem para a sua vida. Então, eu vi um exemplo de uma filha falando do seu pai. O sonho do meu pai, né, era ser um cantor, um músico. Ele tinha o potencial para isso, mas ele morreu com a música dentro dele. Ele não conseguiu desenvolver o seu potencial. E a filha fala assim com muita tristeza. Né? Eu vi o testemunho e ela falou assim, meu pai morreu com a música dentro dele. Isso me chama muita atenção. Né? Isso me desperta para algumas coisas, para alguns valores, algum entendimento, algum propósito que Deus tem para o reino de Deus. Imagine você, querido, ter o potencial dentro de você, um chamado que abençoa o reino de Deus, que abençoa a vida, que abençoa a pessoa, e isso está dentro de você, e você não realiza isso. Isso é muito sério. Né? Eu creio como profeta de Deus. Eu quero trazer uma palavra profética para você nesse dia, que Deus quer despertar o seu potencial, para você viver. Né? Eu não consigo olhar para a pessoa e me entristecer quando eu vejo pessoas que têm o potencial e não desenvolvem, porque algumas coisas na sua caminhada, na sua jornada, o desanimou, ou feriu, ou magoou, né? Ou algumas questões, assim, eu lembro do meu testemunho, sempre falo, né, de uma reunião que as pessoas falaram que o Milton não tem condições de ser um pastor. Né? Ela não enxergava esse potencial que Deus ia dentro de nós. Então, muitas vezes, nós precisamos parar de olhar para algumas coisas e olhar para aquilo que Deus fala a seu respeito. O potencial que Deus te deu é muito importante. Então, olhar para esse testemunho dessa filha e falar, meu pai tinha um sonho, um propósito, uma visão de ser um grande cantor, né, um grande músico, mas ele morreu com a música dentro dele. O que Deus tem colocado no seu coração para esse ano? Qual é a visão? Qual é o propósito? Qual é a missão que Deus tem colocado para você? Eu acredito que todos aqui têm esse desejo de alcançar o seu potencial. Amém? Desenvolver isso mais e mais. A pergunta é, como fazer isso? Como eu posso desenvolver isso? Como que eu posso crescer, né, nessa área ou viver tudo aquilo que Deus tem para nós? Né? Eu não tenho dúvida que a resposta é crescer. O crescimento faz parte, né, da nossa vida para nós alcançarmos e vivermos o nosso potencial. Talvez esse homem não conseguiu ser um músico ou desenvolver todo o seu potencial porque não cresceu em algumas áreas da sua vida. E eu quero falar sobre isso, né? E para crescer nós precisamos de altamente um compromisso com esse propósito. Né? Qual é o propósito que Deus tem para a sua vida, como igreja, o meu chamado que Deus tem para a sua vida. Né? E quando falamos em crescer, o significado é algo muito pessoal. Né? Por exemplo, às vezes tem coisas, cara, nessa área eu já atingi o meu objetivo, isso, aquilo, apesar que às vezes a gente precisa, né, entender. Mas é muito pessoal, talvez eu preciso crescer nessa área, eu preciso desenvolver mais essa área, esse ano talvez eu preciso estudar mais nessa área, eu preciso me adaptar mais nessa área, eu preciso ler livros mais nessa área, eu preciso me adaptar mais, né, com o propósito que Deus tem para a minha vida, com o chamado, com a visão que Deus está me dando. É muito importante isso, né? É muito individual. Então, falamos aqui, puxa, financeiramente, né, talvez você já tenha uma grande habilidade, um conhecimento, mas nessa área talvez você precisa desenvolver. Nessa área você precisa focar. Né? Porque isso está afetando o plano de Deus para a sua vida. Então, nós queremos identificar isso mais. Então, eu queria, né, entender e descobrir. E para descobrir o seu propósito, é preciso desenvolver sua autoconsciência. Sua autoconsciência. Né? Aquilo que é de si mesmo. Né? Você pensar sobre isso. E eu queria pensar junto com você sobre crescimento. Eu queria que você pensasse, que você analisasse, que você talvez anotasse, né, como profético para a sua vida esse ano, porque eu creio que é uma direção profética, uma visão que Deus tem dado para nós como igreja. Então, para se tornar um ser humano melhor, é preciso crescer em caráter. Pense comigo sobre isso. Eu quero que você pense. Né? Eu não quero que você entenda uma profecia, você tem que reter aquilo que é bom. Para se tornar um ser humano melhor, é preciso crescer em caráter. Não é verdade? Então,
o crescimento do caráter determina o crescimento pessoal. Não é verdade? Né? Às vezes você vai fazer um negócio com uma pessoa, você vai ver algumas questões, o cara te dá uma palavra. Né? Eu estou passando uma situação lá, que eu estou fazendo uma sala de oração para a igreja, e o cara já falou que tal dia, e tal dia, e amanhã eu estou aí, e amanhã eu estou aí. Né? E a última conversa que eu falei, cara, eu já te dei uma parte, mas né, eu falei com uma pessoa que está envolvida com ele, você não precisa vir mais. Se você não vir amanhã, você não precisa vir mais. Porque eu prezo muito por essa área de caráter. Para mim, a Bíblia diz sim, sim, não. Fora disso é Você quer ter parte do diabo na sua vida? Não. Né? Então, o crescimento do caráter determina o crescimento pessoal. E o crescimento pessoal vai nos levar ao sucesso. É ou não é? Quando eu cresço nessa área, né, pessoal, o caráter, para mim, é um valor inegociável. Né? Biblicamente, nós precisamos entender o quanto Deus valoriza, né, um valor inegociável no reino de Deus é caráter. Você crê nisso? Né? Nós, como testemunho, o quanto nós, né, como cristão, eu fui empresário, tinha mercado, e às vezes, né, na época do cheque ainda, hoje eu acho que eu não tenho mais, quando vinha um crente, dava um cheque voltava, tinha um irmão que não é crente, falava assim, irmão, olha o caráter desse cristão aí. Isso é muito sério. Então, o caráter é um valor inegociável. Uma pesquisa feita, né, a nível mundial, ela fez a seguinte pergunta. Qual a qualidade mais admirada num líder? Pense comigo. Talvez para você seja diferente essa pergunta, ou a resposta seja diferente. Né? Qual a qualidade mais admirável num líder? A resposta foi honestidade. Honestidade. Como é bom, né, você ter confiança nas pessoas. Você fazer negócio com pessoas. Como é bom você estar debaixo de um líder de caráter. Honestidade. Não é verdade? Né? Como é bom você ter na sua equipe, eu prezo muito por isso, pessoas honestas. Pessoas realmente que são confiáveis. Né? Ou você fazer negócio com um empresário, né, que é confiável, que tem honestidade, que tem caráter. Né? Essa pessoa, automaticamente, ela vai crescer. Você crê nisso? Ela vai desenvolver e vai cumprir o seu propósito. Um comentário dessa mesma pesquisa, né, diz, a honestidade, que é a essência de um bom caráter, a honestidade, que é a essência de um bom caráter, é a qualidade que mais favorece ou prejudica a reputação de uma pessoa. É ou não é? Eu quero que você pense sobre isso. Né? Então, a honestidade, que é a essência de um bom caráter, é a qualidade que mais favorece ou prejudica a reputação de uma pessoa. Então, nós precisamos preservar. No mundo aí, né, que a gente tem visto pregações nós precisamos entender o poder de uma igreja de integridade e caráter como vocês têm. Provérbios 28, verso 13 e 14. É algo tremendo, maravilhoso, que nós precisamos olhar para a nossa vida e ter como referência. Provérbios 28, 13 e 14. Diz assim, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Quantos querem crescer financeiramente? Diga amém. Prosperar. E, né, quando a gente fala prosperar, a gente sempre fala em dinheiro. Mas prosperidade, querido, é você crescer em tudo. Né, ser bem-sucedido em todas as áreas. Família, finanças, ministério, né, seus negócios, suas empresas, tudo isso. Mas a Bíblia diz, é bem claro, né, e muito enfático em dizer, quem cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá mal. Duas coisas importantes, né, nesse texto. Primeiro, o mau caráter não vai prosperar. Não estou dizendo que, né, é ter dinheiro, porque tem muitos mau caráter aí que tem muito dinheiro. Lá em Pinhais, até há pouco tempo, tinha muita gente presa, né, num tal de Lava Jato, que tinha muito dinheiro, mas não tinha caráter. Né? Então, prosperidade, querido, é você ser bem-sucedido em todas as áreas. Né? Ser visto bem em todas as áreas. E a segunda coisa, né, que ele fala, e quem é constante no temor do Senhor é feliz. Né? Talvez esse ano você quer ser uma pessoa mais feliz. Você quer crescer em felicidade, contentamento. A Bíblia diz, quem é constante, né, no temor do Senhor é feliz.
Nós tivemos um tempo de jejum, esse começo de ano, com meus pastores. Nós fomos para uma chácara em 3 dias, né, só na água. E nós tivemos um tempo de compartilhar a palavra, orarmos juntos e uma discussão. Uma pergunta foi feita: o que é temor para você? O que é temor para você? A Bíblia diz: quem é constante no temor do Senhor é feliz. Mas é importante você saber o que é temor. E o pastor dando uma ilustração, falando, um pastor amigo nosso que estava conosco nesse jejum, ele falou: para mim, o temor do Senhor é um lugar. É um lugar que você precisa sempre estar. Né? É um lugar de integridade, é um lugar, né, de fidelidade, é um lugar de honra. E ele fala, quando Isaías estava na presença de Deus, ele teve o temor de ver quem ele era. A Bíblia diz que ele fala que ele era pecado, né, tinha pecado nas suas línguas. Então, este lugar da presença de Deus, nós precisamos ser constantes. Este é um lugar de temor. Né? Sempre, né? Não é uma vez eu subo no púlpito, outro dia não. Né? Um dia eu estou na presença de Deus, outro dia não. Né? Este lugar tem que acompanhar nossas vidas todos os dias. O lugar de temor é o lugar da presença de Deus, onde você precisa entender, né, que a gente pode ser fulminado ou nossos pecados vão ser expostos no lugar de temor, como foi de Isaías. A Bíblia diz que ele viu, né, o trono de Deus, santo, 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 né, e teve um temor e ele confessou o seu pecado. Né? E se você analisar a vida de Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 5, ele apontava os erros, ele falava isso, falava aquilo, mas quando ele teve essa presença, ele falou, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros. A Bíblia diz que nesse lugar de temor, o anjo pegou com uma tenaz, uma brasa viva, e tocou nos lábios de Isaías. Isaías, depois dali, não foi a mesma pessoa. Né? Foi o cara que profetizou a vinda de Jesus 600 anos antes. Ele trouxe, né, e ele teve essa visão. Quando nós estamos no temor do Senhor, Deus vai nos dar visão daquilo que somos e daquilo que a gente pode ser. Então nós precisamos entender mais e mais o caráter, né, e essa constância. Né? Não é um dia, né, ou estou na igreja, eu estou com temor de Deus, mas às vezes estou em casa, estou no meu escritório, na minha empresa, eu já não tenho o mesmo temor. Então, que nós possamos carregar esse temor, né, aonde você estiver, seja um lugar de temor a Deus, de integridade e santidade. Então, primeira coisa, para que nós possamos se tornar uma igreja melhor, pessoas melhores, um líder melhor, um empresário melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, nós precisamos crescer em caráter. Né? O caráter vai levar você a ter uma vida de sucesso. Segunda coisa, para avançar na sua carreira, né, é necessário desenvolver habilidades. Não é verdade? Vamos pensar sobre isso. Deus quer que você cresça, né, mas você precisa desenvolver habilidade naquilo que você faz. É muito bom você olhar para pessoas e ver, né, o crescimento dela. Eu tenho, né, algumas questões que eu olho para pessoas que a pessoa só faz aquilo que ela é paga para fazer. Né? E às vezes ela pode desenvolver mais e ser promovido, isso, aquilo, mas ela parou no tempo. Né? Então, eu como pastor, eu quero desenvolver mais e mais, né, o meu chamado, minha habilidade, aquilo que Deus tem para a minha vida. Por isso eu preciso ler, estudar, me envolver, estar em conferência. Eu estou no louvor, eu preciso desenvolver algumas habilidades. Né? Eu estou trabalhando com casais, estou trabalhando isso, aquilo, eu estou trabalhando, né, com a empresa nessa área. Senão, querido, não vai haver crescimento. E eu creio que Deus quer que você cresça. Você crê nisso, querido? Prospere. Mais e mais. Então, quais as habilidades? Porque muitas vezes a gente quer ter resultados diferentes, tendo as mesmas atitudes. Nunca nós vamos viver isso. Nós precisamos entender isso. Né? Eu preciso mudar algumas coisas para alcançar o que Deus tem para a minha vida. Né? A minha missão é o dia a dia o que eu faço. Eu preciso, então, talvez acordar mais cedo, ter um devocional, ter isso, ter aquilo, né? Lidar com algumas situações e desenvolver a habilidade para que eu possa cumprir a visão que Deus tem me dado, o chamado que Deus tem me dado. Né? Então, é muito importante isso, né? E desenvolver os valores. Né? O que mais preza no médico, no mecânico, são valores inegociáveis. Quando você leva um carro no mecânico, né, você precisa ver e entender
que eu quero um mecânico de caráter, eu quero um médico, eu quero num dentista, eu quero, né, numa contabilidade, que sejam pessoas que sabem fazer aquilo. Quando você chega no mecânico, o cara mal sabe falar, fala, ipa, eu acho que aqui eu não vou deixar meu carro. Como você vai prosperar se você não desenvolve as suas habilidades? Se você não tem um diferencial? Eu creio muito no que a palavra de Deus diz, Malaquias 3,18. E outra vez, vereis a diferença naquele que serve a Deus para aquele que não serve. Nós precisamos fazer diferença aonde Deus quer nos colocar. Então, para você crescer na sua profissão, né, na sua carreira, é necessário desenvolver habilidade. Né? Então, pense sobre si mesmo, sobre você. Aonde você quer chegar esse ano? O que Deus tem falado a seu respeito? Aonde você quer chegar esse ano? Então, eu falo para minha igreja lá, eu falei, cara, você precisa pensar em férias. Né? Você precisa, puxa, o final do ano eu quero tirar umas boas férias. E eu falo, pare de dormir em colchão mijado da sua sogra, da sua mãe, da sua família. Né? Leva a sua família para uma boa férias. Amém? Né? E o que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer? O que eu preciso crescer para que realmente, final do ano, eu possa ter, né, um tempo que dizer assim, valeu a pena. Valeu a pena mesmo. Então, terceiro, para ser um melhor cônjuge ou pai, é preciso desenvolver habilidades relacionais. Né? Eu quero ser um marido melhor esse ano. Eu preciso desenvolver habilidade nos relacionamentos. Eu quero ser um pai melhor. Para avançar, né, ou ser melhor cônjuge, esposo, esposa, marido, né, mulher, pai, filhos. Desenvolva habilidade nos seus relacionamentos. Né? Eu sei que tem coisas que a minha esposa não gosta. Ela sabe que tem coisas que eu não gosto. Né? E nós precisamos entender que casa dividida não prospera. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Está pensando comigo aí? Né? Como pastor, o valor da família para nós vem em primeiro lugar. Né? Relacionamento familiar, querido. Né? Como igreja, nós temos uma frase na nossa igreja, Jesus restaurando família. Eu creio na restauração, eu creio no poder da família. Né? Se você ler a Bíblia, como Deus se relaciona conosco, né? É de uma maneira dos valores familiares, Pai, Filho, Espírito Santo. Né? Então, nós precisamos entender mais e mais sobre isso. Porque a Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 5, 7 e 8, escreve isso. Estou te dando uma receita. Pois essas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Essa palavra irrepreensível para mim é muito forte. Você entender o significado disso. O que é uma pessoa irrepreensível? É que você não precisa repreender. Como seria maravilhoso nós tivéssemos filhos que não precisássemos repreender. Na verdade, assim Deus quer, que nós possamos ser assim. Prescreve, pois, essas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que um descrente. É pior do que um incrédulo. Amigão, se você não cuida da sua casa, você não vai crescer. A Bíblia diz que é a mesma coisa que você negar a fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível você agradar a Deus. Então, os valores familiares, nós como igreja precisamos entender. Se você não tem cuidado dos seus, especialmente, tem muita gente que a gente cuida na igreja, como eu falei desse casal, desse homem. Cara, você está cuidando de pessoas. Mas especialmente, o da sua casa você não tem cuidado. Você está negando a fé. E você é pior do que um descrente. Pense comigo, irmão. Como você era antes de você se converter? Isso era uma desgraça, era ou não era? Alguns aqui, eu falo para o meu pastor lá, esse aí era um desgraçado. Mas hoje está debaixo da graça, né? Agora, você se tornar uma pessoa pior do que isso, irmão, porque você não tem cuidado da sua família, é muito sério. É muito relevante. É algo que a gente precisa entender. Qual é o propósito da minha família? Qual é o propósito do meu filho? Qual é a missão que eu tenho como pai? Qual é a missão que eu tenho como mãe? Qual é a missão que eu tenho como pastor, como líder? A Bíblia diz, se eu não tenho cuidado da minha casa, eu sou pior que um descrente. E um dia, orando sobre isso, eu falei, Deus, o que é ser pior que um descrente? Já pensou sobre isso? E o Espírito Santo falou comigo. É você conhecer a verdade e não andar na verdade. E não desfrutar da verdade. É você estar dentro de uma igreja e não viver aquilo que Deus tem para você. E isso é muito sério.
né? Então, precisamos entender sobre esse relacionamento familiar, é muito importante. 4, para atingir as suas metas financeiras, né, você deve aprender como as finanças funcionam. E pensa numa área, irmão, que nós precisamos cuidar, ser zeloso e entender mais e mais. Como funciona a vida financeira? Como eu preciso me relacionar com o dinheiro? Porque a maneira como eu me relaciono com o dinheiro afeta o meu relacionamento com Deus. É ou não é? Então nós precisamos entender, cara, eu quero estar mais perto de Deus, eu quero ser mais, né, eu quero viver neste lugar de temor. E o que eu tenho que fazer com a minha vida financeira? Como que eu tenho que lidar com a minha finança? Então, nós precisamos aprender a lidar com as finanças. A Bíblia diz em Provérbios 3, 9 e 10, é um texto muito conhecido, muito lido, né? E é uma palavra, honra para mim, uma palavra assim, querido, que eu gosto de aprender, eu gosto de ler, eu gosto de entender, porque nós precisamos entender. Então, talvez esse ano, querido, estude, leia livros, né, sobre honrar a autoridade, sobre entender o contexto que nós estamos vivendo hoje. Né, o princípio da honra e a consequência da desonra. Eu colho fruto da minha vida hoje. Porque um dia de uma conversa com meu pai, eu honrei meu pai. Num bate-papo com ele, uma sugestão que ele me deu, algo que ele me falou, e eu tive uma atitude de honrar ele aquele dia, né, de uma prática, de algo que eu precisava fazer. Eu colho fruto da honra até hoje. Né? Então nós vamos entender mais e mais. Estenda a honra para todas as áreas que você convive. O lugar onde você convive, né? O ambiente onde você convive. E coloque honra também como uma característica do temor ao Senhor. E ele diz, honra o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Deus não está falando de finanças aqui. A gente muitas vezes liga para a finança. Não, a gente tem que dar dinheiro para Deus. Deus está falando sobre honra. Nós precisamos entender isso. Honra. O que Deus está pedindo aqui não é dinheiro, é honra. Né? Logo que eu comecei a andar com o pastor Luciano me deu um livro chamado Quando Deus é o Primeiro. É um livro que, né, está lá na minha estante, sempre eu dou uma olhada e vejo. Né? Tem coisas ali que é algo muito... né, importante que o meu pastor colocou na minha vida, e eu sei o quanto ele preza por isso, o quanto ele, né, já escreveu livros sobre isso, e a importância de você entender, querido, o valor da honra, né, de você honrar os princípios de Deus. Então, Deus está falando aqui, não é de dinheiro, honra. Por exemplo, não sei se aqui vocês têm esse hábito, mas eu creio que sim, quando você vai no aniversário, né, você pega o bolo, o primeiro pedaço você vai dar para quem? Para alguém que você quer honrar. É um destaque, é algo diferente. Agora, o bolo é o mesmo. É o mesmo bolo, o mesmo sabor, o mesmo recheio, a mesma pintura, não é verdade? Né? Mas, o pedaço que você vai dar é para quem você distingue e quer honrar. Eu lido com a minha finança desse jeito, querido. Né? Honra, em primeiro lugar, Deus. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, é dessa forma que nós precisamos entender que vai transbordar o nosso celeiro e vai encher o nosso lagar. Então, é uma promessa de Deus. Quando? Quando você honra Deus com os seus bens. Então, nós precisamos entender mais e mais isso para que possamos entender vida financeira. Né? Como eu preciso administrar minha vida. Eu, como igreja, irmão, como pastor, penso no lugar que eu tenho temor. Zelo. Né? E eu sei e o quanto essa casa aqui tem zelo por isso. Mas você, pessoalmente, como você lida com as suas finanças? Esse começo de ano, eu e a Viviane estavam na cama, né, acordamos, agradecemos a Deus, final do ano. Deus, esse ano foi muito bom, a gente está agradecendo, apesar da pandemia, a igreja, né, cresceu, a gente viu coisas extraordinárias, provisão de Deus, milagre de Deus. Daí ela começou a falar, a gente fez viagem, né, nós fomos para um hotel, numa cidade de Santa Catarina, chamada Itá. Né? E lá muito legal, bênção, tremendo para a família. Eu andei numa tirolesa, irmão, né, de 1.200 metros, 1,2 km numa tirolesa. Você é macho para fazer isso? Né? Eu sou, porque a Viviane foi. Aí eu falei, se ela foi, eu também tenho que ir. Então, né? Então essas coisas é muito importante. E fizemos uma viagem para Gramado com alguns dos nossos pastores. E quando ela falou, amor, fizemos uma viagem para Gramado, eu falei, meu Deus, amor, nós parcelamos essa viagem no cartão do pastor Wellington. Eu paguei 2 mensalidades e não paguei mais. Eu falei, meu Deus. Às vezes, querido, a gente, né, não tem noção disso.
E eu fiquei daquele dia desesperado, eu via acordando, falando, liga agora para ele. E às vezes a gente não percebe erros que a gente comete, que nos impede de viver o que Deus tem para nós. Né? A honra ao Senhor é muito importante. Então, cuide, querido, da sua vida financeira. Entenda isso. Né? Administração financeira, muitas pessoas, muitos pastores, líderes, né? Empresários que perderam, porque não souberam administrar e colocar Deus. Eu, né, passei a minha empresa, o mercado, para um dos meus cunhados, meus irmãos. E quando eu falei para eles, quando eu saí da empresa, eu falei, Migão, vou dizer uma coisa para vocês. Existe um valor, existe um princípio que eu levo sempre aqui. E que se vocês obedecer, né, vocês vão ver a provisão de Deus neste lugar. Fizeram 2, 3 meses. Pararam. O que aconteceu? Um dia eu entrei no mercado, nesse mesmo mercado. Deus falou comigo, eu não estou aqui. Porque Deus não era mais o primeiro. Deus não estava sendo mais honrado naquele lugar. Nós precisamos entender isso mais e mais. O princípio da honra. Amém? Quinto, né? Estou terminando, irmão. Para enriquecer sua alma, é preciso crescer espiritualmente. Quantos de nós, por causa da nossa alma, nossas emoções, o nosso sentimento, nós não alcançamos aquilo que Deus tem para nós. Deus tem uma visão para você. Deus tem um propósito para você. Mas no caminho, querido, algumas coisas acontecem. E que eu preciso aprender a lidar com a nossa alma. Críticas, situações, questões. Né? Imagine, irmão, quando aquela pessoa falou para mim, o único que não tem condições de ser um pastor é o Milton. E eu deixasse essa palavra satânica entrar no meu coração. E deixasse a minha alma se alimentar dessa praga. Eu não ia viver o que eu estou vivendo hoje. Talvez você, querido, como família, como casa, situações, questões, ou até mesmo dentro da igreja, né? Você foi ferido, você foi magoado, né? Você foi contrariado. E talvez isso que ele está travando você hoje. E você precisa aprender, deixar o passado no passado. E viver o novo que Deus tem para você. A visão que Deus tem te dado para hoje. Para esse novo tempo. E eu preciso mudar algumas coisas na minha vida. Porque olha o que o apóstolo Paulo fala. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 a 3. Se você quiser acompanhar. Ele fala sobre a igreja estar vivendo uma falta de espiritualidade. Ele diz, eu porém, irmão, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como criança em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido. Por quê? Porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúme, contenda, não é assim que sois carnais, andais segundo o homem. Muitas vezes, querido, na nossa alma, né? E às vezes Deus quer te dar uma revelação, Deus quer te dar uma palavra rema para você, Deus quer falar algo ao seu coração. Mas porque algumas coisas na sua alma, né? Algumas meninices que às vezes até aconteceu dentro das igrejas, você não consegue experimentar o novo de Deus para a sua vida. E às vezes é ciúme, é inveja, né? é o orgulho, né? Algumas coisas da sua alma que você não consegue viver o novo que Deus tem para você. Não cresce, não experimenta, não deixa o novo de Deus entrar na sua vida. Paulo está falando, eu queria trazer uma revelação para você. Eu queria trazer algo espiritual para você, mas você não adianta, você ainda está com essa meninice. Ainda você pensa desse jeito, ainda você não cresce, você não deixa isso para trás. Quantos de nós, irmãos, às vezes, né, não entra no novo de Deus por causa, mas eu já vi isso. Eu já percebi isso. Eu sei no que deu isso. Mas você está disposto a abrir mão disso para Deus fazer algo novo na sua vida ainda esse ano? Deixar Deus entrar. Às vezes, querido, espiritualmente, né, o mover de Deus, o sobrenatural de Deus, por causa de coisas que a gente viu, homens, líderes que erraram, a gente não vai experimentar o novo de Deus se a gente deixar esses traumas, esses sentimentos, essas situações da nossa alma, experimentar o novo de Deus. Pense sobre isso, querido. Pense. Se você quer crescer,
Deus quer trazer revelação, direção, né? Uma palavra rema para você, algo novo para você. Mas você não está atento àquilo que o Espírito Santo quer falar com você. Experiência que às vezes Deus vai te dar no carro. Não, isso é da minha alma. Isso, sim, também tem isso. Mas se for espiritual, algo que está acontecendo, uma palavra profética. O Espírito Santo está falando com você. Algo que realmente vem do trono de Deus, às vezes a pessoa é meio louca. Cara, mas esse louco está falando isso, mas Deus diz os loucos para confundir os sábios. Não é verdade? Então, irmão, cresça espiritualmente esse ano. Né? Deixa a sua alma de lado. Deixa as suas emoções de lado. E o que o Espírito Santo quer falar com você esse ano é algo sobrenatural. É algo extraordinário, é algo poderoso. Paulo está falando, eu fui para vocês, e às vezes eu quero falar algo espiritual para vocês, mas você tem algo no seu coração, uma barreira na sua alma, e você não está vivendo o novo que Deus tem para você. Eu creio que esse ano é um ano do novo de Deus para essa casa. O sobrenatural de Deus para a sua vida. Então, sobre crescimento, os tipos específicos de crescimento mudam de pessoas para pessoas. Eu quero que você preste atenção nisso. Essas coisas que eu falei aqui mudam de pessoas para pessoa. Mas o princípio permanece o mesmo. Os princípios permanecem o mesmo. O que Deus tem falado para nós como igreja, entendeu? Talvez é diferente para o que Deus está falando com vocês aqui. Mas os princípios de Deus, os valores de Deus são inegociáveis. Nós precisamos entender mais e mais, né, sobre isso. Por que eu não cresço? Por que eu não desenvolvo? Por que eu não alcanço isso? Talvez, mas você não consegue receber uma palavra espiritual, porque você tem inveja, você se compara com as pessoas, quer se comparar com isso. Ou, não, porque Deus faz isso com ele, mas não faz comigo. Deus não tem filho predileto. Né? Deus tem algo para a sua vida. Então, qual é a visão que você tem de Deus? Quando eu entendi, querido, o que Deus tem para a minha vida, né? Às vezes tem crítica, tem isso, aquilo, mas eu sei em quem tenho crido. Né? E nós vamos entender que sempre vamos receber crítica, mas eu não quero deixar de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, por causa de algumas pessoas que são carnais, que não entendem o que Deus quer fazer. Eu prefiro agradar a Deus do que agradar certos homens, não é verdade? Mais e mais. Então o crescimento não acontece do nada. Se você não mudar algumas coisas, se você não mover algumas coisas, se você não tirar algumas coisas da sua alma, você não vai viver o que Deus tem para você. Uma frase que eu li de um escritor, que eu não me lembro o nome, não coloquei aqui. Quanto mais uma pessoa esperar para fazer algo que deveria fazer agora, maior é a chance dela nunca fazer. Tem coisa, irmão. Quando Deus falou para Josué, ei, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, quanto mais, querido, eu demorar para fazer coisas que eu já devia ter feito, maior é a chance que eu nunca vou mudar, que eu nunca vou fazer. Qual é a visão que Deus tem para você? Qual é a sua missão que Deus tem para você esse ano? O que você precisa estabelecer e mudar na sua vida hoje, para que chegue no final do ano, você não vai com a tua família dormir num colchão mijado, mas você vai ficar num resort. Você vai levar a tua família para Disney esse ano. Quando você crê nisso? Né? Férias, querido, é um dinheiro melhor investido. Mas, se você não mudar, querido, algumas missões que você tem que fazer esse ano, algumas atitudes, você vai continuar dormindo no colchão mijado, e talvez até no chão, na casa. Então, mas Deus não tem isso para você. Esse ano, eu quero vir pregar o final do ano, começo do ano que vem aqui, pastor. Tudo a igreja tirou férias. Um da Disney, outro, né, em Paris, outro não sei aonde. Não é, Silvio? E convida eu se você for, em nome de Jesus. Né? Então, quanto mais uma pessoa espera para fazer algo que já deveria ter feito agora, maior a chance de que nunca fará. A pergunta que você tem que fazer, que nós vamos fazer, qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo que você tem que dar? Hoje, para que amanhã o Senhor possa fazer maravilha no meio de nós. Amém? E para terminar, para concluir, o último tópico. Crescimento vem através dos relacionamentos. Bons relacionamentos. É algo que eu prezo e entendo muito da minha vida. Quando você já assistiu o filme, né, de pessoas presas, o maior castigo que uma pessoa que está num presídio pode receber é estar numa solitária.
isolado. Nós precisamos entender isso, querido. Né? Quantas pessoas se isolam? A Bíblia diz, Provérbios, capítulo 18, verso 1, o solitário busca os seus próprios interesses, insurge contra a verdadeira sabedoria. Então nós precisamos entender o poder da unidade, o poder de viver igreja, entender o valor da igreja, o valor do irmão, o quanto eu aprendo com o irmão, e isso é a questão, o poder do relacionamento. Por quê? Presta atenção nisso, querido. Como igreja, eu tenho, como pastor eu vejo isso, como casal, como homem eu vejo isso. É impossível, é difícil, ou talvez impossível, melhorar quando você não tem ninguém, além de si mesmo, em quem se possa inspirar. Você tem que ter alguém para se inspirar. Quando eu conheci o pastor Marcelo, ele era feinho. Por quê? Ele não tinha um padrão de beleza para se inspirar. Né? Agora ele tem uns olhos até verde, querido. Então, não precisamos entender isso. Né? Então, olhamos para alguma questão louvor, palavra, empresas, negócios, líderes, homens, casamento, família. Né? Que olhamos assim, puxa, eu gostaria de ser, né, como aquela família. Eu posso melhorar, eu posso aprender. Nós aprendemos muito com o pastor Eibe. Né? Às vezes ele nos constrange, ele fala, cara, né, o cara tem uma grande igreja, um potencial tremendo. Como você faz isso aqui? Né? Eu vou levar para a minha igreja. Eu vou praticar lá. Né? Família, querido. Né? Você vê os pais, os filhos sendo bem-sucedidos. Senta, olha para... Cara, esse casal me inspira. Né? Essa família me inspira, esse líder me inspira. Né? Nós precisamos entender o poder da modelagem. Modelos, temos modelo. Temos Jesus como modelo? Sim. Mas, cara, o cara está fazendo, está dando certo. Quantas coisas. Eu sou muito abençoado, né? E muito elogiado pelo pastor Marciano, pastor Luciano. Falou, Milton, a gente fala uma coisa aqui, você já copia lá. Já coloca em prática lá. E tem experimentado, porque eu estou andando debaixo da mesma unção, da mesma graça. Né? Se está dando certo, é claro, irmão. E a Viviana, a gente conversa, temos uma identidade. Temos a identidade, Alcance Pinhais é uma coisa, Cristão Bíblico é outra, mas tem coisa, irmão, que são mesmos valores para o reino de Deus, que você aplicando na sua casa, na sua família, na sua vida financeira. Algum tempo atrás tem um amigo meu que ele é muito bom na área financeira, e ele falou, Milton, você quer que eu te dê uma dica para você guardar dinheiro? Eu falei, claro, cara. Né? Faz o seguinte, a primeira coisa do teu orçamento, coloca lá, reserva. Ou coloca a poupança, ou coloca, vou guardar isso. Que seja R$10. Porque qual o problema que a gente não guarda dinheiro? Que a gente não coloca no nosso orçamento. Vou guardar mas R$5 por mês, se você guardar R$5 por mês há 3 anos atrás, hoje você teria uma boa reserva, não tinha? Agora, você esperar para fazer uma reserva, não, quando sobrar. Não, coloque no seu orçamento. Eu comecei a fazer isso, querido. E comecei a ver o resultado de um pequeno conselho. Cara, vou imitar esse cara. Né? Comprou apartamento, isso, aquilo, um cara bom, tem boa administração. Então, a primeira coisa do meu orçamento, eu faço meu orçamento, eu oro sobre ele, eu me dedico sobre ele, eu tenho minhas contas. Quando nós esquecemos de pagar essa viagem, eu falei, meu Deus, eu tenho de cabeça já, né, todas as minhas contas a pagar. Mas quando ele falou, coloca lá, na primeira da lista, reserva. Hoje, né, eu consigo fazer reserva. Talvez você não consegue, porque você não tem essa disciplina de entender mais e mais. Então, são modelos. Então, é difícil melhorar quando você não tem em quem se inspirar. E nós temos, querido, modelos, homens de Deus, mulheres de Deus. Nós temos, né, empresários, empresas. Você tem líderes, você tem pessoas, você tem família, querido, que dá para melhorar. Dá para melhorar algumas áreas da sua vida. Então, eu li uma frase também de um cara, James Louco, uma coisa assim. Disse uma frase sobre relacionamento. Pegue isso, querido, grave isso. Ele diz assim, grandes coisas acontecem quando paramos de ver a nós mesmos como um dom de Deus para os outros e começar a ver os outros como um dom de Deus para nós. Você crê que Deus vai usar o dom dessa pessoa, o dom dessa pessoa para te abençoar? Não ache, querido, que é só você que sabe tudo e conhece tudo e é bom em tudo. Mas Deus vai usar, né, o dom de pessoas. Né, coisas que às vezes eu olho aqui, eu falei, cara, por que não aplicar isso lá? Por que não fazer isso lá? Por que, né, essas questões? Por que isso aqui? Então tem pessoas, querido, que são bênção na minha vida. Eu sou o que sou hoje. Porque
Deus usou pessoas que tinham dons, que mudaram a minha história, e mudaram a minha vida. E Deus quer fazer isso conosco. Você crê nisso? Então, a autoavaliação é útil, é preciso. Mas a avaliação de uma outra pessoa é essencial. Por isso, querido, o poder do relacionamento vai nos fazer crescer. Precisamos sim, essa autoavaliação precisamos. Mas, querido, a avaliação de uma outra pessoa. Um dia eu cheguei para um casal também da minha igreja, né? E ele estava falando sobre chegar com os seus filhos e sentar com os seus filhos assim, que nota você dá para o seu pai? Ele tinha uma menina e um menino. Aí disse que um falou, pai, eu dou 7 para você. E a menina parece que falou, eu dou 8. Diz que ele ficou revoltado. Como assim? 7? 8? O que eu estou fazendo que você me dá essa nota? Ele achava que ia ganhar 10. E às vezes a gente, exagera nas coisas, né? E ele falou, pai, eu te dou essa nota porque eu não gosto disso, disso e disso que você faz. Eu não gosto disso. E ele não sabia que estava errando com o seu filho. Então, querido, é muito importante essa autoavaliação. Mas a avaliação de uma outra pessoa é essencial para você crescer. E experimentar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Você crê nisso, querido? Então, muitas vezes a gente é orgulhoso. Né? Eu tenho uma equipe, querido, que eu falo para eles, eu não quero robô. Né? Mas existe o respeito, existe a hierarquia, existe a honra sobre a liderança, eu prezo muito. Né? Mas eu preciso também ouvir opiniões. E às vezes eles precisam, para me convencer, irmão, não é fácil. Né? Eles precisam ser bons para me convencer. Mas eu preciso, mas às vezes eles falam na hora, eu fico meio, né? Mas depois aquilo começa a martelar na cabeça, eu falo, cara, ele está certo. Uma das frases que eu mais impactou a minha vida como pastor, quando eu fui consagrado, um cara chegou para mim e falou, Milton, você quer crescer? Tenha um coração ensinável. Aprenda, até mesmo com as crianças. Né? Nós temos gente em quem nós podemos se inspirar. E Deus usa os dons das outras pessoas para nos abençoar. O pastor Luciano, ele fala, Milton, tem coisas que nós como pastores não podemos tocar na nossa igreja. Abençoar a nossa igreja. Mas nós temos pessoas que têm um dom que vai trazer bênção para a nossa igreja. Né? Então nós precisamos entender o que Deus tem para a nossa vida. Quem está ouvindo, diga amém. Provérbios 18, 24 diz assim, o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que irmão. A Viviane, às vezes ela, é um dom que Deus deu para ela. Ela chega para mim, amor, e ela começa a falar algumas coisas, irmão. Coloca a faca devagarzinho, depois ela aperta assim, fala assim. E ela fala uma frase assim, escuta, é melhor você ouvir de mim do que ouvir de pessoas lá fora. Você precisa mudar isso. Você precisa entender isso. Você precisa praticar isso. Você precisa fazer isso. Então é melhor você ouvir da sua esposa, né? Ouvir das pessoas de um amigo, né? De um amigo de verdade, que fala a verdade daquilo que você precisa ouvir. Relacionamento, querido, são coisas essenciais para nós podermos crescer. Né? Eu tinha um ministro de louvor, olhando para o Paulo ali, pensa num cara servo, tremendo, abençoado. Um dos caras da minha equipe que mais, né, hoje ele está aqui em São Paulo, voltou para cá. Um dos caras da minha equipe que mais serviu e abençoou a igreja. É uma coisa que eu devo muita gratidão para ele. Só que às vezes ele cantava uma música na igreja. Eu não entendo de música. Eu não sei. Eu falava para ele, amigão, essa música não. Essa música não. Como assim? Cara, eu sinto que não é de Deus. Essa música não. E ele mudava a música. A glória de Deus vinha na igreja. Movia a igreja pela obediência, pela honra. No outro dia ele sentava na minha sala, pastor, você estava certo, né? Aquela música não dá. Nós precisamos aprender, querido, a entender que Deus usa o dom de uma pessoa para te abençoar. E abençoar a sua casa e a sua família. Você recebe essa palavra? Eu creio, querido, que Deus nessa manhã quer destravar dons na sua vida. Né? Uns ele deu como apóstolo, outros como mestre, ou como pastores, isso, aquilo. Né? Outros ele deu dom de maravilhas, dom de milagre, dom de poder. E às vezes você está com essa unção, mas essa unção está travada na sua vida. Dom de você prosperar, enriquecer, né? Prosperar mais e mais, às vezes está parado. Mas eu creio que essa palavra é uma palavra de crescimento para você. Né? Por meio de relacionamento, que vamos ser aprovados ou reprovados. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 19. 1 Coríntios 11, 19 diz assim, pois é necessário
que haja divergência entre vocês. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. É no meio dos conflitos, querido, é no meio das dificuldades que nós vamos provar o nosso coração. Às vezes, eu tenho na minha equipe que eu estou olhando, às vezes algumas divergências, algumas situações. É neste lugar que nós vamos ser provados no nosso coração. Amém? Você crê nisso? Vocês estão quietinhos assim? Falei alguma coisa errada, Marcelo? Fique de pé, o Marcelo à noite vai pregar, conserta o que eu falei de errado. Mas eu queria orar por você e dizer, Deus tem uma visão para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem uma missão. E Deus tem valores inegociáveis para que esse ano você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Como namoro, Deus tem valores para o seu namoro. Não se envolva com qualquer um, não ceda para qualquer um. Entenda que Deus não une pessoas, Deus une propósito para viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu quero orar por você. Eu não vou impor as mãos, eu não vou, mas eu quero fazer uma oração. Se você sente que é um ano que você precisa destravar alguns dons, alguma área do seu ministério, sua vida financeira, seus negócios, seu casamento, algumas atitudes, Quando Josué falou, ei, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Você tem algo com a sua família, questões, situações. Se você quiser, sai do seu lugar, eu quero fazer uma oração por você nessa manhã. Pode vir, você sente, puxa, eu quero realmente desenvolver mais os meus dons esse ano. Faça um voto com Deus. Queria que o pastor Paulo vai cantar uma canção e que você pensasse naquilo que o Espírito Santo falou com você hoje. Quando eu estava vindo para a viagem, eu falei para a Viviane, amor, eu sinto que eu tenho que ir lá na igreja de São José. Eu estou aqui debaixo de uma palavra de Deus e dizer, esse ano será um ano de muito crescimento, de muita frutificação. Pode vir um pouco mais para frente, enquanto o pastor Paulo canta. Coloque a mão no seu coração, fala com Deus. Se você tiver que fazer um voto com Deus sobre sua casa, sua família. Aleluia. Vamos orar sobre isso. Pai, nós declaramos, Pai, que esse ano será um ano de crescimento. Deus, aquilo que está travado, Deus, dons que estão aqui sendo liberados, os propósitos, a visão que o Senhor tem dado para essa casa, para essa família. Deus, eu declaro em nome de Jesus, um romper, o sobrenatural, o agir, o sobrenatural do Senhor, trazendo visão, propósito, para que mais e mais possamos ver, Pai, a empresa, os negócios, o trabalho, a unção, o ministério. Deus, o teu filho venha romper de uma maneira sobrenatural. Libera uma unção nessa manhã. Óleo fresco, Pai, eu declaro uma unção nova, uma unção, um refrigério, uns sonhos, projeto, propósito de Deus para a vida deste homem, dessa mulher. Deus, eu sei que tu desse uma palavra. Jesus, o Senhor falou, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Eu declaro que toda a escassez, toda a miséria, em nome de Jesus, caia por terra agora. Que seja um ano de provisão, um ano de milagre, um ano do extraordinário. Que eles possam viver todas as suas promessas, Senhor, como casa bendita, como um lugar santo, Pai, um lugar de adoração, um lugar, Senhor, onde as pessoas vão entrar aqui e ver que há integridade, santidade, que é um lugar de temor, Senhor. Aqui é um lugar de temor ao Senhor. Faz milagre neste lugar. Muda a história, muda vidas, muda casamento, muda família, Senhor. Que as pessoas vão entrar neste lugar e sentir o temor do Senhor. Que seja um lugar mais e mais. Nós já vemos isso aqui. Mas que essa unção possa fluir mais e mais. E não apenas aqui. Que cada um que saia daqui para sua casa, seu trabalho, aonde colocar a planta dos pés, que o temor do Senhor esteja com cada um de nós. Eu oro que essa unção aumente, que essa unção se multiplique, Senhor, de uma maneira extraordinária. Aonde Ele colocar a planta dos pés, a Tua palavra diz, nós veremos a diferença naquele que serve a Deus para aquele que não serve. Eu declaro isso em nome de Jesus, que o dom, a unção, a capacidade dessa casa seja multiplicada de uma maneira extraordinária. Eu oro em nome de Jesus. Se você crê, diga amém.